O chamado pronome de tratamento você surgiu em decorrência de uma mania de Salam Aleikum. E hoje em dia, na tradução de textos antigos, ele provoca muita hesitação, quando não anacronismos. Para dar uma ideia de possíveis soluções no uso de pronomes pessoais na tradução de textos antigos, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do nosso onipresente você. Que conheço gente que acha uma palavra lindíssima. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de antipatia dela. Nossa, Ivone, que preconceituosa, porque você não gosta da palavra você. Eu vou dizer por quê. Porque uma coisa que pouca gente repara na hora de traduzir é no ritmo do texto original, no seu andamento, a sua cadência, a sua entonação. E quando você traduz, por exemplo, do inglês ou do francês, no inglês você tem o simples you. No francês você tem tu, você tem vous. E no português você tem você. Ou seja, você parte de palavras monossilábicas na língua de origem e você usa uma palavra em português que tem duas sílabas e ainda por cima é oxítona. A coisa toda muda. Pensa bem, veja como o texto fica mais pesado. E o pior é que o inglês e o francês vivem repetindo os seus respectivos sujeitos, pronominais, porque eles são obrigados a fazer isso, né? Então aí vem você, pararirará, você, tatati, porque você é aquilo que você come. Ai, que tédio. Bom, mas tem uma razão de ser. A razão de ser é histórica. Agora nós vamos ver. De onde surgiu você? O você entrou no português através do espanhol. Eles eram irmãos, né? O Vuestra Merced. E acabou virando você. O caminho foi longo. Mas antes disso, o que é que acontecia no português arcaico? O português arcaico herdou do latim o tu e o vós, que em latim era vos, os, e não era usado como tratamento de respeito. Ele era usado apenas com o plural de tu. Então, tu era uma espécie de tratamento universal e o vos era seu plural. Assim simples era o latim. Pois muito bem, a partir de certo momento, o vos começou a ser usado como tratamento de respeito. Então, qual era o uso do vós no português arcaico? Ele era usado primeiramente em relações de assimetria. O que é uma relação de assimetria? Alguém que está acima é tratado pelo que está abaixo de uma forma respeitosa. Então, o vós era usado como uma forma de respeito de alguma pessoa mais jovem ou de um grau hierárquico menor em relação à pessoa mais velha ou de um grau hierárquico mais alto. Evidentemente, o uso dele como plural na comunicação com várias pessoas permaneceu. O tu era usado entre iguais. Além disso, o vós era usado como uma maneira de manter distância. Então ele podia ser usado, inclusive, por uma pessoa hierarquicamente superior, por exemplo, uma dama em relação a um escudeiro, para que se mantivesse a distância. Muito bem, isso aconteceu durante algum tempo, está registrado na literatura da época, etc. Em relação aos
a um rei, por exemplo. Um rei, durante algum tempo, foi tratado por vós, naturalmente. Mas em determinado momento parece que se chegou à conclusão de que o tratamento vós era insuficiente para demonstrar as grandes eminências em que se encontravam determinadas pessoas, e elas então começaram a usar aquilo que eu falei agora há pouco, que era o do importou-se o Vuestra Merced, que foi usado como Vossa Mercê e entre os nobres. Então um rei, por exemplo, era chamado de Vossa Mercê. Com o tempo, à medida que os reis começaram a fortalecer o seu poder central, e isso daí não é de pouca importância, porque uma coisa que é preciso aprender é que poucas palavras como os pronomes demonstram as maneiras de relação social entre as pessoas de uma determinada comunidade. Pois bem, a partir de um determinado momento, Vossa Mercê pareceu insuficiente, os reis começaram a ser tratados de Vossa Alteza. Vossa Alteza substituiu Vossa Mercê no tratamento dos reis e, numa etapa posterior ainda, Vossa Alteza apareceu pouco e o rei, no auge do seu predomínio, no momento justamente da constituição dos Estados-nação, começou a ser chamado de Vossa Majestade. Como se tratava de uma forma de tratamento que deveria mostrar distância entre os subalternos e a pessoa assim tratada, a terceira pessoa era usada nesses casos, tanto no caso de Vossa Mercê quanto de Vossa Alteza e de Vossa Majestade. Muito bem, para onde foi o Vossa Mercê? O Vossa Mercê passou a ser usado por nobres menores. E desses nobres menores, ele passou à burguesia. E a burguesia, sempre sequiosa de imitar o poder, adotou o Vossa Mercê. Acontece que tudo aquilo que é muito usado se desgasta. E desgaste significa alteração, alteração significa modificação. E o Vossa Mercê, por muito usado, acabou passando por várias transformações, não é? Sobretudo ao longo do século XVII. Então, Vossa Mercê, Vossi Mercê, Vos Mercê, depois virou Vassuncê, Ivancê, e hoje é você. E até daqui a pouco é o C. Muito bem. Mas isso aconteceu assim, de repente? Não. O que foi que aconteceu no tratamento entre a burguesia, por exemplo, no tratamento entre os membros da burguesia até o século XIX? Até o século XIX, você e tu conviveram. O tu era considerado um tratamento mais íntimo e o você era um tratamento de distância. De tal forma que é preciso pensar muito quando se for traduzir um texto do século XIX entre o uso de tu e você. Por quê? Porque o você só predominou inteiramente sobre o tu na maior parte do Brasil, e não no Brasil inteiro, a partir da década de 20 ou 30. Mas não no Brasil inteiro. Não por acaso eu coloquei aí uma fotografia do Getúlio. Getúlio que na década de 40 dirigia-se ao povo, assim como os antigos romanos, por vós. E é muito interessante notar que, apesar de não usar uma linguagem popularesca, Getúlio era um líder carismático
Isso talvez dê alguma indicação sobre mudanças ocorridas no nosso sistema educacional, na própria maneira de pensar do povo brasileiro, ou então sobre as camadas da população que apoiavam Getúlio. São coisas para a gente pensar muito na hora de traduzir. Então, quando se encontrar, por exemplo, num texto em inglês, Mr. Fulano, you, etc., nunca se deve dizer Senhor Fulano, você, etc. Ou num texto francês, Monsieur Fulano, vous, etc. Traduzir por Senhor Fulano, você. Porque misturar o senhor com o você, para mim, é mais ou menos assim como usar camiseta regata com gravata. Rima, mas não combina. Até breve.